Glória a Deus. A paz do Senhor, queridos irmãos. É muito bom estarmos na casa do Senhor para louvar, adorar e bendizer o seu nome. Nós vamos ficar em pé, vamos fazer mais uma oração. Hoje é culto com a nossa mocidade. Eu já vou passar a direção dos trabalhos, a coordenação da mocidade, o nosso cooperador, irmão Tiago. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Saúdo também os irmãos que estão em casa com a paz do Senhor. Que todos juntos possamos estar alegres para juntos louvarmos e adorar o Senhor. Vamos fazer uma oração para dar início ao culto e que Deus possa nos abençoar. Oremos. Deus eterno e poderoso, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para te louvar, para te adorar e que possamos, Senhor, render o nosso melhor louvor para ti, porque só tu mereces toda a honra e toda a glória. Abençoa também os irmãos que estão em casa, Senhor, que eles possam louvar junto conosco, possam sentir a tua presença, que o teu Espírito Santo se manifeste no meio deles e todos nós, Senhor, possamos te louvar da melhor maneira possível. Abençoa, Senhor, o pregador desta noite, ele vai trazendo uma palavra abençoada, o Senhor vai usar o teu filho para falar conosco e tocar os nossos corações. Abençoa, Senhor, todos os nossos jovens, todos os irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Amém. Vamos começar os louvores. Eu gostaria de convidar a Renata para me ajudar com os louvores de hoje. Podeis assentar, irmãos. Desculpa, viu? E hoje a gente tem uma surpresa para os irmãos. Pode. Pai do Senhor, igreja. Vamos começar a louvar com o hino 526. Mas antes eu queria perguntar para a Renata se você conhece a história do hino 526. Não. A gente preparou, irmãos, um Belinha News, uma edição especial, contando a história desse hino 526. Muitos irmãos, a gente canta vários hinos, né? E a gente às vezes não conhece a história daquele hino, como aquele hino surgiu, como foi a inspiração daquele hino. Você sabia que esse hino foi criado em 1885? Não. Faz muito tempo, né? Tudo isso está na história que a gente colocou no Belinha News. A gente criou uma versão impressa para os irmãos que não têm internet e a gente vai disponibilizar depois do culto a versão online do Belinha News. Então peço que os irmãos leiam, conheçam a história desse hino. Garanto que é muito interessante, é muito bonita como foi a inspiração do autor para criar esse hino. E eu gostaria de ler o Salmo 29, que seria uma espécie de... Eu considero que o Davi deve ter se inspirado como se inspirou o autor desse livro, do hino. Vamos ler os Salmos 29. Sei que não é o costume da gente fazer leitura quando vai cantar, mas é uma exceção. Salmos 29. Diz assim: Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele faz saltar como um bezerro ao Líbano e a Sirion, como novos unicórnios. A voz do Senhor separa as labaredas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e desnuda as brenhas. E no seu templo, cada um diz glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Que os irmãos possam refletir nesse Salmo 29 e também no hino 526 da harpa cristã. Senhor, meu Deus, quanto eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar
céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas estão de mim distantes, vejo brilhar com vívido esplendor. Relembro a Deus as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Olha as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda paz e amor que não tem fim. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando vier no céu, o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia, glória a Deus. Deus é maravilhoso, é grandioso. Os irmãos podem ver como é maravilhoso esse hino.
Mostra toda a grandiosidade do nosso Deus. Aleluia, glórias a Deus. Vamos louvar agora com o hino 340. Um povo forte. Porque somos um povo forte, porque servimos a Deus, buscamos a Deus. Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor. O forte, eis que Surge um povo forte, revestido de poder, que não teme nem a morte, quem a ele pertencer, viverá sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Podes tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. No cenáculo reunidos, o poder buscava então, pelo amor de Deus unido, a clamar em oração. Eis que o vento é descido e o fogo do céu cai. Podes tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Este povo destemido são discípulos de Jesus, pelo mundo perseguido por levar a sua cruz, e agora revestidos com poder ao mundo sai. Podes tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Oh, não sejas descuidoso pra buscar o dom de Deus, dom que te fará ditoso as horizontes do céu. E Jesus maravilhoso, proclamando aos outros vai. Poderás então dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Aleluia, glórias a Deus. Que nessa noite possamos todos reunidos dizer, somos um dos tais que estarão com Jesus no reino dos céus. Vamos louvar a Deus com o hino número 18, Grata Nova. É um hino muito bonito. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Grata Nova Deus proclama,
Deus é luz, Deus é amor. Como ofertas e obras mortas, sacrifícios sem valor, enganado pensa o homem, pronunciar seu Criador. Meios de salvar-se inventam, dão a alguém seu amor, a supostos mediadores desse santo Deus de amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria. Deus é luz, Deus é amor. Luz divina resplandece, mostra ao triste pecador que na cruz estão unidos a justiça e o amor. Fala aos corações feridos, mostra de Deus Salvador, e sem fim proclamaremos: Deus é luz, Deus é amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria. Deus é luz, Deus é amor. Glória a Deus, aleluia. Quero agradecer a Renata pela ajuda, muito obrigado. Amém. E o pastor também que me ajudou aí de fundo. Vamos. Ah, sim, com certeza, pastor. Vamos continuar louvando e adorando ao nosso Senhor. Eu gostaria de convidar o irmão Vinícius para fazer a leitura oficial da palavra de Deus. E os irmãos que têm pedidos de oração, pode mandar na live. E eu pedi para o irmão Donizete trazer em seguida os pedidos de oração. Tá? Eu agradeço então. Pode ser, irmãos. Bem. Vou tirar isso aqui, deixa eu ficar mais fácil. Convido os irmãos a abrir a Bíblia em Mateus capítulo 16. Nós vamos ler do versículo 24 ao versículo 27. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Deus abençoe cada um.
Amém. Glória a Deus. Quem quiser vir servir a Jesus, é como o irmão Vinícius leu, né? Pode perder a sua vida, mas você ganha uma vida eterna lá nos céus. Vamos então fazer a leitura dos pedidos de oração e agradecimentos. Pedido de oração, o irmão Edson Ramos pede oração por ele, por sua família, para Deus libertar e salvar a todos. E por Damião, que está com o Covid-19, para o Senhor restaurar a sua saúde. Vamos orar, irmão? Muitos irmãos e irmãs estão acompanhando as lives do pastor. Vários irmãos que pegaram esse Covid e se curaram, porque Deus está com eles. Se vocês crerem, Deus vai curar. Deus não está deixando nenhum dos seus filhos desamparado. Aquele que busca está recebendo a cura. A irmã Lindinha pede a oração pela sua sobrinha, Jéssica, para o Senhor libertar e salvar. E por toda a família. E pela irmã Ana, que seu pai faleceu. É o pai da irmã Ana. Sim. Que pena. Vamos orar então pela irmã Ana também, pela sua família, para Deus consolar e confortar toda a família, né? A irmã Cida pede oração para que Jesus resolva um problema e para que Jesus abençoe ela e sua família. Deus vai resolver, irmã. Qualquer problema que tiver, é só entregar nas mãos do Senhor e confiar nele, que ele vai resolver qualquer problema que for possível. A irmã Ivonete pede oração pelo Reinaldo e a sua família para Deus restaurar a sua saúde. Vamos orar para Deus restaurar a saúde deles. Agradecimentos. A irmã Lindinha agradece a Deus por tudo que ele tem feito e está fazendo na sua família. Glória a Deus. A irmã Ivonete agradece por bênçãos recebidas e por tudo que Deus tem feito por ela, por tudo que Deus tem lhes concedido. Glórias a Deus. Eu quero agradecer antecipadamente as orações dos irmãos. Alguns já conhecem que estamos pedindo oração pelo jovem João Pedro. Ele tem se recuperado bem, né? A gente está pondo alguns vídeos, algumas informações dele no grupo dos jovens. E ele, graças a Deus, já saiu da UTI, ele foi para o quarto e está na iminência de receber alta. Então Deus é maravilhoso, as orações são ouvidas. Confia em Deus. Um jovem que estava com 30 dias, né, que nem eu fiquei indignado, deram um prazo de vida para ele de 30 dias, como se ele fosse um produto, fosse, sabe, tivesse uma validade. E Deus operou grandemente, as nossas orações foram ouvidas, e para a honra e glória de Deus, ele está se recuperando, e em breve ele estará na igreja de Nelson Cruz, e com certeza estará aqui conosco pregando, porque ele foi um dos convidados para ser o pregador no culto de jovens, e ele se recuperando, a gente vai convidar ele novamente, e ele estará aqui para contar esse grande testemunho para todos nós. Eu quero agradecer as orações dos irmãos, né? Eu pedi oração na live, pastor, sobre o meu priminho, o Nicolas. Ele já está bem melhor, ele não estava andando, deu uma dor muito forte na perna dele, e graças a Deus ele já está andando, né? Conseguiu, Deus abençoou ele, e ele também é outro que deve receber alta, mas continue orando para Deus restaurar a vida do Nicolas. Tem apenas 5 aninhos, estava sofrendo muito, mas Deus é com ele, a gente crê nisso. Peço que a igreja fique de pé para que a gente possa fazer a nossa oração. E os irmãos da live, não esqueça, pode mandar o seu pedido de oração, e a gente vai orar por vocês no finalzinho do culto. Oremos, irmãos. Deus eterno e poderoso, te agradecemos, Senhor, por toda a bondade, por toda a misericórdia que tem para conosco. Te agradecemos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nossas famílias, por toda a proteção, por todo o cuidado, Senhor, por nos livrar desse vírus, por nos proteger, Senhor, de todo o mal. Pedimos a Ti que ouça as nossas orações, os nossos clamores, por aqueles, Senhor, que estão enfermos, por aqueles que precisam tanto de Ti, Senhor. Que Tu possas visitar as pessoas que estão no hospital, que estão acamadas, que estão sofrendo com esse vírus. Cremos, Senhor, num Deus poderoso, num Deus que tem o poder para curar. E o Senhor vai restaurar vidas, o Senhor vai restaurar saúde, o Senhor vai restaurar empregos, o Senhor vai resolver problemas, Senhor, porque Tu é poderoso. O Senhor é quem manda em tudo. Deus está no controle de tudo. Que possamos confiar cada vez mais em Ti, porque o Senhor é maravilhoso para conosco. Agradecemos a Ti por tudo que tem feito por nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir então a mocidade e alguns irmãos que quiserem ajudar a nossa mocidade, né? A gente está com um número reduzido. Puder ajudar a gente a louvar ao Senhor, nós agradecemos. Glória a Deus. Vamos fazer o seguinte, queridos. Vamos juntar a mocidade, adolescente, irmãs louvando o nome do Senhor nesse momento. Podem passar para lá, pode passar para aqui, não tem problema. Vamos todos louvar o nome do Senhor, fazer algo bonito para o Senhor nessa noite.
Nossas irmãs, isso. Pode manter aí o distanciamento, não tem problema, dá para todo mundo. Glória a Deus. E a igreja tem liberdade de glorificar, adorar o nome do Senhor, queridos. A Ele honra, glória, louvor e adoração deve ser dada. Amém, querido? Glorifique e adore o nome do Senhor. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Escutas quando clamo, acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti. Confio em ti.
irmão da live não vão me ver. Deus é maravilhoso, irmãos. Nada é impossível para eles. Basta que você creia tão somente que Ele é capaz de agir na sua vida. Vou pedir para o irmão Donizete preparar 2 irmãos para poder recolher as ofertas. Vou convidar a irmã Luciana, o irmão Paulo Wagner, para poder louvar ao Senhor e a gente poder recolher as ofertas. A gente tem, os irmãos conhecem, a gente tem o livro Ouro, a gente tem o carnê. A gente tem o livro Ouro, que é um livro de voto, que você põe a sua fé em ação para ajudar no pagamento do nosso templo sede. Os irmãos sabem que o templo sede foi comprado, a gente está pagando por esse templo, e nessa situação difícil, irmãos, não deixe de contribuir, porque as prestações estão correndo, tá? Então a gente conta com a colaboração dos irmãos para que possam, com o seu voto, colocar a fé em ação e continuar ajudando o nosso templo. Os irmãos que estão pela live, que puderem também estar contribuindo, não pode vir na igreja, mande alguém trazer, peça para alguém trazer para você o seu dízimo, a sua oferta, continue contribuindo, continue ajudando. Vou pedir para o irmão Jean orar para que possamos recolher as ofertas. Maravilhoso Deus eternidade. Nós te louvamos pela beleza da tua santidade. É que movendo todo especial para a tua igreja. Meu Deus, daquele que irão contribuir para a pessoa dos seus movimentos cristãos. Nunca deixe faltar o pão e a água na mesa dos filhos. Para aquele que não puder contribuir, abra a janela do céu, derrama bem do serviço. Supre a necessidade de cada um, Senhor. E assim nós te pedimos e começamos a agradecer, irmão. Em nome de Jesus. E os irmãos que precisar contribuir com cartão, tem a maquininha, só levantar a mão, o irmão Donizete vai até vocês, tá bom? Saudamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos continuar adorando ao Senhor. Se louvor a igreja conhece, vamos adorar em nossa voz. Todo ser que vive, louve o nome de Cristo. Toda criatura se derrame aos seus pés. Da sua voz, o universo se faz. Não há outro nome comparar o grande eu sou. E mesmo sendo
igreja, vamos lá. Todo joelho dobrará. Louvado. E o santo nome. Oh, todo ser confessará. Oh, aleluia. Já teu nome. E o santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Graça e oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Que todo ser confesse que o Senhor é santo, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é maravilhoso. Porque um dia todo joelho vai se dobrar. Até aqueles que não creem em Deus vão dobrar os seus joelhos diante da majestade dEle. Irmãos, está muito bom louvar ao Senhor, mas chegou a hora da melhor parte, ouvir a palavra de Deus. Gostaria de convidar os irmãos a ficar de pé para que a gente ore pelo nosso irmão Lucas, que vai trazer a palavra desta noite. Glórias a Deus. Oremos, irmãos. Deus eterno e poderoso, te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por estar abençoando grandemente este culto, por estar se manifestando em nosso meio. Senhor, abençoe grandemente a vida do Lucas, que tu possas usar o teu filho, Senhor, para trazer uma palavra abençoada, que toque os nossos corações, que alimente a nossa alma. Coloque, Senhor, tuas palavras na boca dele e fala conosco, Senhor, porque queremos te ouvir. E agradecemos por tudo que tem feito por nós, em nome de Jesus. Amém. Lucas. Paz do Senhor, meus irmãos. Podem tomar os assentos, meus irmãos. Graças a Deus. Agradeço a Deus primeiramente por mais esse dia que Ele me dá. Mais um dia que nós acordamos, né? Muita gente não teve esse privilégio. Quando virou o ponteiro meia-noite, né? Meia-noite e 1. No caso, ontem foi dia 6. Do dia 6 para o dia 7, muita gente, antes das 6 da manhã, né, não teve a oportunidade de chegar até esse horário que nós estamos aqui. Nós estamos aqui, graças a Deus. Deus nos tem dado vida, saúde, né? Eu gosto de um versículo que está no livro de Jó. No livro de Jó diz assim que na mão do Senhor está o espírito de todos os homens. Se Ele quisesse, Ele retiraria, né, de todos simultaneamente. Então é Deus que dá vida, é Deus que tira a vida. Nós sabemos que, como crentes em Jesus que somos, nossa vida não está à deriva. Deus tem um propósito em cada uma das vidas aqui, né? Nós só partiremos daqui quando o Senhor, nosso Deus, né, decidir por bem, se a gente já tiver cumprido os propósitos estabelecidos por Ele, né, aí a gente parte. A gente não vai aqui de qualquer maneira, não é o Covid, ou câncer, ou seja lá o que for, um acidente, é apenas o veículo, né, que nos transportará dessa terra para o paraíso. Então, o crente que está em Cristo, servindo ao Senhor, ele não teme a morte, como Paulo diz, para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, e Deus nos está nos dando essa oportunidade de continuarmos a fazer a sua obra, trabalhar no seu reino, e aqui estamos esta noite, né, eu recebi a incumbência do irmão Tiago para estar ministrando a palavra de Deus. No caso aqui, depois dessa pandemia, é a segunda vez que eu estou congregando com os irmãos, né? Eu vim participar da ceia e estou aqui hoje, né? E estamos nessa batalha aí, né? Já está cansando esse negócio de ficar enfurnado dentro de casa, mas nós estamos submetidos às autoridades governamentais, então estamos aqui hoje para louvar ao Senhor. Então agradeço a Deus, agradeço ao Tiago, né, à mocidade, ao pastor que aprovou
a sugestão do Tiago, né, e me deu aqui a responsabilidade, o privilégio de estar com os irmãos meditando em algum trecho aqui das Escrituras. E eu, sem mais delongas, irmãos, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo de número 17. Amém? Evangelho de João, capítulo de número 17. A oração sacerdotal, muitíssimo conhecida. Capítulo 17. Vamos trabalhar aqui, mas eu quero ler aqui como base, vamos ler aqui o versículo de número 22, meus irmãos. Capítulo 17, versículo de número 22. Os irmãos acharam? Assim está escrito. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Glória a Deus. Texto muito conhecido, irmãos. A oração sacerdotal do Senhor Jesus. Nós somos contemplados nessa oração, evidentemente, né? E já de início, isso aqui é uma amostra muito clara para nós que oração ela não depende de tempo, mas de conteúdo, de qualidade, não é? Então, se você for ler aqui o capítulo 17 e for cronometrar, acho que não dá nem 5 minutos. Se for 5 minutos é muita coisa. E essa oração é a oração mais poderosa da Bíblia, né? Porque essa é a oração do Filho de Deus intercedendo como sacerdote que ele é, o sumo sacerdote, o sacerdote perfeito, o sacerdote que está à destra de Deus hoje intercedendo por nós, né? Essa é a oração mais poderosa da Bíblia. Os estudiosos dizem que nós temos na Bíblia cerca de 653 orações. Dentre todas elas, essa é a oração de destaque. É a oração mais poderosa, né? Porque aqui o Filho de Deus, ele intercede pelos eleitos, intercede pelos santos, intercede pela igreja, né? Porque a igreja, ela passa a usufruir, a gozar, né, da natureza divina. Deus nos promoveu a ser participantes da sua natureza, né? Então aqui ele está falando do milagre da unidade, né? Então nós vamos abordar aqui algumas questões interessantes sobre essa glória, não é? Porque muitas vezes a gente lê de maneira corrida e não medita, não é, nessas pepitas de ouro da palavra, né? Como eu disse quem acompanhou a live da EBD, nós só enxergamos a glória de Deus nesse livro chamado Bíblia quando nós de fato cremos em Cristo e lemos a Bíblia com a disposição do salmista no Salmo 119, versículo 18. O que ele diz lá? Ele falando da Torá, da lei, né? Ele diz assim: desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei, né? Ou seja, para que eu veja Jesus na Escritura, porque Jesus é a chave de interpretação desse livro. Sem Jesus, esse livro perde um sentido. Quem não crê em Jesus vê esse livro como um livro qualquer, vê esse livro como uma obra humana, não é como uma compilação de mitologias, mais um livro. Mas quem crê em Jesus sabe que esse livro não é um livro qualquer, não é um livro humano, é a revelação de Deus para a humanidade, é a carta de amor de Deus para a humanidade. É nesse livro que eu sei que Jesus, ele morreu na cruz do Calvário por mim, mesmo sabendo que eu era inimigo, transgressor, ofensor da santidade de Deus, mas mesmo assim, ele morreu, ele demonstrou, como diz
a música, o hino, né? O hino 18 da nossa harpa. Na cruz estão unidos a justiça e o amor. É aqui que eu tenho esse conhecimento. Então, quem crê em Cristo, meus irmãos, está habilitado para compreender a mensagem desse livro. Aqui o que determina não é nível de erudição, de posição social, é quem crê em Cristo. Quem crê em Cristo, ele vai enxergar a glória de Deus na Escritura, as obras de Deus, o trabalho de Deus é aquele que crê no Senhor Jesus. Os teólogos dizem, e isso é claro, que Jesus é a chave hermenêutica da Escritura, né? O centro da Bíblia é o Senhor Jesus. Do mesmo jeito que o físico estuda as leis da natureza, né? E sem as leis da natureza nós não teríamos a física, né? Sem os números nós não teríamos a matemática, sem a química, sem a matéria nós não teríamos a química, sem Jesus nós não teríamos a Bíblia. A Bíblia revela o próprio Deus a nós, né? É nesse livro que está a revelação de Deus para a salvação do homem. Aqui estão as palavras que são poderosas para salvar as almas dos homens pecadores. Muito bem, meus irmãos. Veja que nessa oração que Jesus faz, nesse versículo que eu li aqui destacado, veja que ele fala aqui sobre a glória, né? E ele fala sobre a questão da unidade. Olha bem. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste. A glória que Jesus recebeu do Pai, ele deu para aqueles que creem no seu nome. Olha só, né? A glória que Jesus recebeu do Pai, ele deu para aqueles que creem no seu nome, para aqueles que creem na sua palavra. E o recebimento dessa glória tem um propósito, é ser um com a divindade, ser um com Deus. Veja que eu não estou falando que é para ser unido a Deus, é para ser um com Deus. É unidade. Como que entende isso? Não entende, a gente recebe por fé. Como é possível dizer que todos nós aqui, embora sejamos indivíduos distintos, diferentes uns dos outros, estamos aqui do ponto de vista geográfico, né, separados, mas a Bíblia diz que nós somos um no Espírito, né? Nós compartilhamos da natureza de Deus. Deus nos promoveu a esse status de glória, né? Então eu vou abordar aqui algumas questões. Por quê, meus irmãos? Porque nós estamos vivendo em tempos difíceis, tempos trabalhosos, como Paulo profetizou, né? E muitas vezes temos deixado a mensagem simples do Evangelho. O Evangelho sem invenção, né? Sem malabarismo, sem pantomima, como diz o nosso amigo pastor Willis, né? Pregadores cheios de pantomima, cheios de invenção, né? Então, a simplicidade do Evangelho, né? O que é o Evangelho? O conteúdo do Evangelho, o que é? Primeiro, o Evangelho não se recebe, não é, por obra humana, o Evangelho se recebe por revelação. Só a quem Deus revela, né, essa pessoa tem capacidade de crer em Jesus. Só se conhece Jesus por revelação. Eu não vou conhecer a Jesus pelos meus estudos, eu não vou conhecer a Jesus pelas minhas capacidades intelectuais. Eu só conheço a Deus, eu só conheço a Jesus quando o Pai me revela quem Ele é. Lembra de Pedro? Jesus perguntou, o que é que os homens dizem acerca de mim? Aí eles falaram, uns dizem que o Senhor é Jeremias, uns dizem que o Senhor é Elias, um dos profetas. Aí Jesus, ele apertou mais e disse assim, porque era eles que andavam com Jesus, e vocês, que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro tomou a palavra e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus imediatamente se alegrou com ele e disse assim, tu és feliz, Pedro, bem-aventurado és tu, porque não foi carne e sangue, natureza humana, capacidade humana que tu revelou, mas foi o meu Pai. Então o Evangelho é revelação. O Evangelho é revelação. É quando Deus abre o entendimento da pessoa, quando Deus convence a pessoa pelo seu Espírito, não é, que Jesus é o Senhor. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 12 que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito. O Evangelho é revelação. Não é? Nós só podemos conhecer a Deus se Deus vier até nós e se revelar a nós.
Se Deus vier ao nosso encontro, porque nós não temos condições de alcançar Deus. Onde Deus está? É Ele que vem até nós. Foi Ele que um dia veio até mim. Foi Ele um dia que me convenceu, veio em minha direção. João diz assim, nós o amamos. 1 João 4,19. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. O Evangelho é revelação. O Evangelho não é conteúdo humano. Não é uma obra que homens se sentaram numa mesa há 2000 anos atrás e planejou isso, não. O Evangelho, ele tem origem no próprio Deus. Ainda antes da fundação do mundo, esse plano já estava elaborado. A salvação não é a obra do acaso, aleatório e imprevista, não é obra elaborada por Deus antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Deus já projetava a salvação, já me via aqui pregando, já te via, já te amava antes da fundação do mundo. Então ele fala aqui da glória. Eu dei-lhes a glória. Que coisa maravilhosa, né? Porque você vai ver no Evangelho de João a recorrência dessa palavra glória, né? Só vou lembrar de algumas aqui. Nessa palavra glória aparece no capítulo 1 e o versículo de número 14. Quando João diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Né? 1,14 aparece essa palavra glória. Né? Aparece também essa palavra glória lá no capítulo 11, né? Na passagem tão conhecida pelos irmãos da ressurreição de Lázaro. E Jesus ele diz assim para Marta, que estava meio incrédula, Jesus disse assim, olha, se creres, verás a glória de Deus. Aparece essa palavra novamente. Ali é no contexto da ressurreição. E aqui, Jesus, no capítulo 17, ele usa essa palavra glória. Aqui no versículo 22... E também no começo desse capítulo, no começo da oração. Vocês querem ver? Capítulo 17, versículo de número 5. Ele diz assim, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então essa glória é uma glória que vem, que é pré-existente, que é eterna, antes que o mundo existisse. Essa glória já existia. E aqui Jesus diz que ele e o Pai usufruíam dessa glória. Usufruíam dessa glória antes da fundação do mundo. Né? Porque antes do princípio, quem estava lá? Nosso Deus. Por isso que Deus não se explica. Por isso Deus se apresenta a nós, se revela a nós e nos ensina quem Ele é. Por quê? Porque o nosso Deus é inalcançável. O nosso Deus é transcendente. O nosso Deus é impossível. Ele só é possível porque Ele se faz possível e acessível. Não é aquela história da criança, né? Deus ele é tão grande que o universo, né, não pode contê-lo, mas ele cabe também dentro do meu coração. Deus, ao mesmo tempo que ele é transcendente, ele é imanente. Ao mesmo tempo que o universo não o comporta, o nosso coração recebeu a sua presença. Né? Então veja, antes da fundação do mundo, antes que o mundo existisse, Jesus está dizendo que a glória, essa glória já existia. Isso é a glória da divindade, né? A divindade quando estava alegre, prestes a criar todas as coisas. Assim como a mãe que fica feliz, que tem uma criança no seu ventre e a expectativa para que essa criança venha à luz é grande, Deus estava para criar todas as coisas. A divindade estava em movimento, em harmonia profunda, em comunhão profunda para criar todas as coisas, né? E essa glória aqui nos remete ao período anterior, antes da fundação do mundo. Interessante que ele usa essa palavra glória aqui, né? Eterna, e aqui no versículo 22 ele aplica essa palavra glória para nós. Ó, e deles a glória, né?
Quem dá algo para alguém. Quem é esse alguém? Quem é esse recebedor? Esse recebedor somos nós, os discípulos de Jesus, aqueles que creem no seu nome, né? Então, ele deu a glória de Deus para a sua igreja. Agora, como entender isso aqui? Né? A gente sabe que o homem ele perdeu a glória lá no Éden. Paulo diz em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão. Algumas versões dizem, destituídos foram da glória de Deus. Adão, quando peca lá no Éden, ele perde a glória. Ele é destituído da presença de Deus, ele perde a glória. E o drama humano ali começa. O homem, pecando contra Deus, ele recebe a sentença que Deus o havia dado antes de dele cometer o pecado, que foi a morte. Se comeres da árvore da ciência do bem e do mal, o resultado é que você vai morrer. E o homem morre. Morte quer dizer separação. Quando o homem peca no Éden, o homem é separado de Deus. Deus o expulsa do jardim. O que é aquele jardim? É o lugar da comunhão. Era o lugar da glória. Era o lugar que Deus vinha na viração do dia para conversar com Adão, conversar com Eva. Imagine, meus irmãos, o conteúdo da conversa de Adão com Deus com Adão. Deus vinha de um lugar superior e entrava no Éden para conversar com Adão, para ter comunhão com Adão, para amar Adão, para ensinar Adão, para instruir Adão. Então o homem é expulso do lugar da glória. É expulso. E Deus coloca querubins com espada inflamada que ficava dando voltas no jardim para que o homem não voltasse e comesse da árvore da vida. Isso aqui é importante a gente trabalhar um pouco. Por quê? Porque, principalmente hoje, nesses dias aí de Covid, né? O pessoal está assustado com medo de morrer, né? Está com medo de morrer, óbvio. Falar assim para mim, Lucas, você vai morrer agora, isso é complicado, né? Complicado. É Deus que nos dá capacidade para poder enfrentar, né? Mas ninguém quer morrer, né? Porque isso aqui é as questões da nossa limitação humana, né? Mas veja, por mais que a gente saiba que, fechando o olho agora, né, seríamos transportados pelos anjos ao paraíso. Isso está registrado lá em Lucas 16:22. Quem faz o transporte do santo, do salvo, do eleito para o paraíso é os anjos. Alguém tem que transportar até lá, né? Porque eu não sei onde é. Alguém tem que me levar até lá, né? Então veja, isso aqui é importante por quê? Porque Deus ele expulsou o casal, Deus expulsou, né? Veja a gravidade do pecado. O pecado ele não é uma coisinha. Aos olhos de Deus, como dizia o pastor Antônio Gilberto, o pecado ele é um crime hediondo. E a gente lendo Romanos 3:23, que todos pecaram, todos nós somos criminosos. Todos, sem exceção. Não tem bom. Todos nós somos criminosos, irmãos. Todos nós somos dignos da condenação eterna. A ira de Deus pairava sobre cada um de nós. A espada da lei estava sobre cada um de nós, né? A condenação eterna era certa. Porque alguém tem uma ideia do amor de Deus assim, Deus me amou, e aí Deus faz vista grossa dos meus pecados. Não é assim. O pecado é um crime hediondo. Deus expulsa. O termo é esse, Deus expulsou Adão e Eva do jardim. Mas antes de expulsá-lo, Deus mata um animal. Né, porque eles tinham se vestido com folhas de figueiras para tapar a sua nudez quando perceberam que estavam nus. É o homem com seus métodos tentando se auto-justificar diante de Deus. Né, essas folhas de figueiras, né, para tentar aplacar a vergonha da nudez, é os homens com as suas religiões, com seus métodos, né, querendo agradar a Deus, mas não é assim. Então Deus teve que matar um animal. Matou um animal e com as peles desse animal vestiu o casal e os mandou. Espiou o casal, né? Remiu o casal e os expulsou. Então veja, quando ele expulsa, os querubins com a espada ficavam
dando volta, uma espada inflamada ficava dando volta, protegendo e fechando o acesso ao jardim do Éden, para que o homem não entrasse e comesse da árvore da vida e vivesse eternamente, porque é assim que está no texto. Então veja, o homem pecou e foi expulso. E aí se inicia o drama da humanidade. Por quê? Porque Deus, quando mata o animal que tipologicamente aponta para o cordeiro, que é Jesus, quando Deus mata o animal e os veste, Deus, ele demonstra que quer que a humanidade volte a esse lugar de glória. Deus, ele expulsa por causa do pecado. Deus, ele não faz vista grossa não faz vista grossa do pecado. Deus expulsou, mas os vestiu, os espiou antes, demonstrando que ele os queria de volta, que os traria de volta um dia, né? E aí que se começa o desenrolar na história do plano redentivo. Por quê? Porque Deus passa a trabalhar no tempo para salvar o homem, para trazer o homem de volta para a posição de glória, que é a posição lá do Éden, a posição de comunhão, a posição de relacionamento. Então Deus, ele trabalha no transcurso da história para trazer o homem de volta ao lugar santíssimo, ao lugar da presença dele, o lugar onde Deus ouvia o homem e o homem ouvia Deus. Mas ali o homem perde a glória. Só que Deus passa a trabalhar no tempo e no espaço para dar novamente essa glória ao homem. Mas algumas questões precisavam ser resolvidas. Os homens pecaram. Ezequiel diz em Ezequiel 18:4 o seguinte: Deus diz assim: as almas dos homens, todas as almas são minhas, a alma do Pai, a alma do Filho, e a alma que pecar, essa morrerá. O pecado, o salário, Paulo diz isso, o salário do pecado é a morte. Esse problema precisava ser resolvido. Eu pergunto para os irmãos, nós pecamos por palavras, por pensamentos e por atos, né? Obras, ações. Eu pergunto, né? Eu falo para os irmãos com o coração tranquilo, né? Eu pergunto, será que hoje a gente pecou ou não? Né? Segundo a Bíblia diz: a alma que pecar, essa morrerá. Por que a gente está vivo? Será que houve pecado hoje em São Paulo? Sim ou não? Será que... E muito, né? Tem uns aí que a gente não tem nem conhecimento, é bom nem ter, né? Tá todo mundo vivo aí, tá ou não tá? Estão aí. A gente não tá aqui? A gente, em algum nível, a gente pecou, né? Em algum nível a gente pecou. Como que resolve essa questão? Como que um Deus santo, irmão, um Deus santo, que não tolera o pecado, que a sua ira se acende diante do pecado. O salmista diz que Deus se ira todos os dias e afia a sua espada. Como que um Deus santo se relaciona com homens pecadores? Como que ele me tolera? Que eu não deveria estar aqui, já deveria ter morrido faz tempo. Como resolver como que nós, falhos pecadores que somos, temos a glória de Deus agora? Repito, o pecado acende a ira de Deus e exige a justiça de Deus. Na China, alguém foi falar para um cristão chinês para tentar embaraçá-lo e disse assim: se o seu Deus está em todo lugar, ele quis embaraçar o cristão chinês, né? Se o seu Deus está em todo lugar, então ele também está no inferno, não está? Aí o chinês falou sem dificuldade: sim, lá está a sua justiça, né? Lá está a sua ira. Deus está presente em todos os lugares, sim, ele é onipresente. E o inferno, aqui só abrindo parêntese, né? Que o pessoal acha que o inferno é o lugar do diabo, que as pessoas vão para lá e o diabo tortura. Não, o inferno não é do diabo e nem ele está lá, né? O inferno é o lugar... O inferno, sabe quem é o proprietário e o criador do inferno? É Deus. Deus é o dono do inferno.
E a do diabo também ele vai pagar lá também. Tem para ele lá. Né? Então nosso Deus é soberano. Né? O diabo ele apenas cumpre propósitos diante de Deus. É um escravo de Deus, mas ele não compete com Deus, não. Deus não tem inimigo, irmão. Quem tem inimigo sou eu. Né? Nosso Deus ele é pleno, é absoluto, soberano, supremo. Ele é o Senhor de todas as coisas. Né? Então, o diabo não anda agindo no mundo indiscriminadamente assim, não. Ele está debaixo da regência do Todo-Poderoso. Quem manda é ele. Né? Então, veja. A alma que pecar, essa morrerá. Então, Deus precisava resolver esse problema para trazer o homem de volta. E aí Deus começa a falar através de tipos, de figuras. Né? Desde o livro do Gênesis, os sacrifícios que eram feitos. Né? É construído o tabernáculo, é construído o templo, e no templo se era feito os rituais para que os homens, para que o sumo sacerdote chegasse ao lugar santíssimo, a presença de Deus, tinha que se matar um animal, né? E havia o conceito lá de expiação. Por quê? Porque o animal, quando ele era oferecido lá no templo, ele estava representando a vida daquele que apresentava a oferta. Se eu ia ao sumo sacerdote e apresentava um animal lá, esse animal que ia morrer, ia ser imolado no altar de holocausto, ele estava morrendo no meu lugar, apontando para Jesus. Né? Então Deus, no transcurso do tempo, Paulo diz que Deus ele tolerou o pecado dos homens, por quê? Por causa da obra do seu Filho que seria realizada na plenitude dos tempos. Então esses sacrifícios lá na antiga aliança apontavam para Jesus. Por isso que quando vem o Novo Testamento e João Batista ele diz assim: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro lá de Êxodo capítulo 12, ele morria por uma família, 2 ou 3, mas o Cordeiro de Deus ele morre por todos aqueles que creem no seu nome. Ele tira o pecado do mundo. Então, para que eu pudesse ter acesso a Deus, receber a glória de Deus, alguém teria que morrer no meu lugar. Deus teria que providenciar alguém para morrer no meu lugar, alguém que preenchesse os requisitos. Por exemplo, Deus ele é santo e a sua justiça é perfeita. Então, para satisfazer a sua justiça, era necessário o quê? Simples, um sacrifício perfeito. Então, um sacrifício perfeito só seria possível se o próprio Deus apresentasse o sacrifício ao nosso favor. Né? Porque um pecador não pode morrer por outro pecador. Deus não aceitaria. Então, a justiça de Deus é perfeita. E só um sacrifício perfeito poderia satisfazer a sua justiça. E aí Jesus ele se manifesta na plenitude dos tempos. Lá na antiga aliança, o sumo sacerdote apresentava o sacrifício pelo povo. Aqui, no Novo Testamento, é o próprio Deus apresentando o seu cordeiro em favor, sabe de quem? Do pecador Lucas. Ele está apresentando o seu cordeiro. Olha, o cordeiro da antiga aliança morria por uma pessoa, morria por uma família, mas aqui eu estou apresentando o cordeiro que morre por todos os homens. Jesus é o sacrifício do Pai, o próprio Pai. Por isso que João diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Paulo, nas suas epístolas, diz que Deus não poupou a Jesus. Deus não poupou o seu próprio Filho. Deus derramou a sua justa e santa ira, que o Lucas, como transgressor, é merecedor. Que os homens, os descendentes de Adão são merecedores, os pecadores, que são merecedores da ira de Deus. Aí Jesus vem na cruz do Calvário e ele diz: o que é para o Lucas, põe sobre mim, Pai. Eu achei interessante um comentário de um pregador, e depois eu tive que rever o meu conceito, porque eu tinha pregado essa passagem errada, né?
quando a gente vê Jesus lá no Getsemane, orando 3 vezes e com uma intensidade tão grande que ele chega a suar sangue, né? Ele chega a suar sangue, a intensidade, ele ora com tanta intensidade: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Você sabe por que Jesus estava orando daquele jeito, com aquela intensidade? Sabe? Eu já interpretei assim, né? Que ele estava já vendo por antecipação, né, os chicotes romanos, que quando, né, que era constituído nas pontas até por ossos de cabras, que quando batia no corpo arrancava pedaço, que você via os órgãos internos, né? Jesus não estava com medo de nada disso. O problema não era nada disso. Jesus ele orou com aquela intensidade. Por quê? Porque a ira do seu pai seria derramado sobre ele. A ira de Deus seria derramado sobre Jesus. Irmãos, a gente não tem ideia do que é a ira de Deus, irmão. Né? A ira de Deus seria derramada. A gente tem condições de contabilizar desde do começo do mundo, desde quando Adão foi expulso com sua esposa. A gente tem condições de contabilizar o número de pecado que foi cometido no mundo? Não? Aí Isaías vai dizer, Isaías diz lá em Isaías 53, as nossas transgressões ele tomou sobre si. Hã? A ira de Deus seria derramada sobre Jesus. Ele não seria poupado, ele não teria nenhum momento de alívio, irmão. A ira de Deus ia ser derramada porque ela precisava ser satisfeita. Por isso que o hino diz aí, na cruz estão unidos a justiça e o amor. Se manifesta os dois, porque um não é sem o outro. Amor sem justiça não é amor, e justiça sem amor não é justiça, certo? Então na cruz, Deus ele manifesta o seu amor e a sua justiça. O seu filho recebe a sua santa e justa ira. E quando a ira de Deus é satisfeita, isso está lá em João 19, o filho ele exclama, Pai, está consumado. No grego, tetelestai. Não é? Tetelestai, está consumado, tem 3 significados básicos no mundo greco-romano. Né? Quando o servo recebia uma missão e ele cumpria essa missão, chegava diante do seu senhor, tetelestai, está consumado. Quando algum sacrifício era apresentado e se via que o sacrifício era perfeito e estava em boas condições, carimbo, tetelestai, está consumado. Não é? Então veja, essa palavra, não é? Tetelestai, Jesus estava dizendo, a obra que tu me deste para fazer, para justificar a igreja da Bela Vista, para justificar o Lucas, não é? Para promover o Lucas do estado de pecador a um membro da família de Deus, está consumada. Tetelestai, está consumada. A minha vida eu dei pelo meu povo. Eu dei a minha vida sem reserva. Jesus derramou o seu sangue. E para verificar que não ficou nada, o seu lado foi furado por uma lança e a água, ela desceu para mostrar que ele não segurou nada, ele não reteve nada, ele entregou tudo por mim e por você. Aí agora, todo aquele que crê no nome de Jesus, o que ele conquistou no Calvário, ele dá a nós. Ele não é o Filho de Deus? Sim ou não? É. Então a filiação ele dá àquele que crê no seu nome. Né? A filiação, todos aqueles que creram no seu nome, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Né? Mas aqui só para não quebrar o raciocínio, né? Porque eu pulei na verdade. Veja bem, irmãos, então ele morre. Jesus, ele morreu, não morreu? A ira de Deus foi derramada sobre ele, ele morre e ele passa 3 dias no mundo dos mortos, no Hades. Ao 3º dia, ele ressuscita. E a ressurreição, ela quer dizer um negócio muito básico e Deus estava falando uma coisa muito clara. Quando Jesus ele ressuscita, isso é a demonstração de que Deus aceitou o sacrifício. Né? Quando Deus ressuscita Jesus, ele está dizendo, eu recebi o sacrifício. Ele está dizendo, esse é o meu filho.
não é? Então, quando ele ressuscita, Deus está dizendo: eu aceitei o sacrifício. Jesus não tivesse ressuscitado, irmão, nós não estaríamos, a nossa fé seria em vão, como disse Paulo em 1 Coríntios 15. Mas ele ressuscitou. Né? O Pai ressuscitou Jesus. E ali na ressurreição de Jesus está representado a nova criação, o novo homem. De maneira que agora, quando nós cremos em Cristo, quando ouvimos o Evangelho e cremos em Cristo, nós somos justificados, ou seja, Deus nos aceita através de Jesus, porque o sangue de Jesus nos justifica. Por isso que a gente não morre quando peca. Deus, ele não nos mata quando peca. Por quê? Porque o que Jesus conquistou na cruz do Calvário, ele aplica a nós. Ele tomou os nossos pecados sobre si e aquilo que ele conquistou no Calvário, ele dá a nós gratuitamente. Por isso que Jesus diz aqui: eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Hoje nós temos comunhão com Deus, né? Hoje nós temos condições de lutar contra a nossa natureza pecaminosa chamada carne. A carne, né? Quando cremos no Evangelho, o próprio Deus, ele vem morar em nós. É o novo nascimento, a regeneração. Deus vem habitar no nosso espírito, no nosso homem interior. Porque o raciocínio é simples, irmãos. Eu, como pecador, não tenho condições de agradar a Deus. Para eu agradar a Deus, Deus tem que me capacitar para isso. E Deus nos deu o seu Espírito para que tenhamos condições de lutar contra a nossa natureza pecaminosa. Porque quando nós nascemos de novo, irmão, a batalha começa aí. Ninguém venceu a batalha ainda. Nós estamos na batalha. Nós estamos na briga. Paulo disse que há uma guerra. Está lá em Gálatas capítulo 5. Que há uma guerra na vida do cristão. A carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Um se opõe ao outro. Nós estamos vivendo nessa guerra travada diariamente. Diariamente. Não é? Diariamente essa guerra travada. Às vezes a gente acaba até de falar do amor de Deus, aí vai na rua, aí aparece alguém pedindo dinheiro, a gente se esquiva, né? Né ou não? Para ver como a gente percebe que tem que fazer e às vezes não faz. Né? A gente tem o conhecimento que tem que fazer e às vezes não faz. Isso mostra o quão danificado nós estamos por causa do pecado. Nós dependemos da graça de Deus. Nós dependemos do Espírito de Deus, irmãos, para nos fazer capazes de guardar os mandamentos de Deus. Porque qual o propósito de Deus ter derramado o seu Espírito no dia de Pentecostes? É justamente o quê? Receber poder para cumprir os mandamentos de Deus. Porque eu, por natureza, eu sou transgressor eu sou transgressor da lei de Deus. Por natureza eu sou. Por natureza você é. Somos pecadores. Somos pecadores porque pecamos? Não. Pecamos porque somos pecadores. É a nossa natureza. Né? Então é o Espírito de Deus. Deus, ele nos deu do seu Espírito. Nós temos a glória de Deus. Né? A presença de Deus está em nós aqui, irmãos, nos ajudando contra as nossas más inclinações. Né? Então, se você por acaso fracassou essa semana, esse mês, alguma coisa aconteceu, a guerra não está perdida. A oportunidade ainda está acesa. Você está em processo. O nosso objetivo final é a ressurreição dos mortos e a glorificação. Se aconteceu alguma coisa pelo meio do caminho, a solução está no sangue, porque no sangue está a representação de que a dívida já foi quitada. Você só tem que reivindicar o sangue do Cordeiro, que a paz vai voltar para a consciência. A consciência vai ser purificada, porque o que purifica o corpo é a água. Mas quem purifica a alma é o sangue do Cordeiro, é a palavra de Deus. Então nós estamos num processo. Você tem que estar consciente disso. Não é? Você tem que estar consciente disso. Nós estamos num processo.
Eu lendo o livro de a carta aos Filipenses, eu fiquei o impacto da Bíblia no nosso coração, né? As coisas de Deus, né? Paulo diz lá no capítulo 3 que o alvo dele, a meta de vida dele era o quê? Era a ressurreição dos mortos. Eu fiquei me pensando, meu Deus, quais são as minhas metas de vida? Eu fiquei envergonhado. Quais são minhas metas de vida? Paulo está dizendo que a meta dele é alcançar a ressurreição dos mortos, porque lá se dará a consumação da salvação, certo? Porque hoje nós somos pecadores remidos, mas o nosso corpo ainda não foi alcançado. O corpo não. Certo? O corpo vai morrer. Sim ou não? O corpo vai morrer. Nós só receberemos a totalidade dessa glória aqui quando o nosso corpo for glorificado, né? For alcançado, for absorvido, como Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5. Quando for absorvido pela vida, é Deus no corpo. Por isso que é um corpo indestrutível, porque Deus vai estar nele, no corpo, literalmente. Não vai ter essas propriedades que a gente conhece aqui, não. Isso aqui vai... É corrupção, isso aqui vai ficar né? Isso vai ser transformado. É um corpo dado por Deus, um corpo que não se pode destruir. Não cabe na nossa mente isso, irmão. Porque vai ser um corpo que não estará limitado ao tempo e ao espaço. A Bíblia diz que os salvos herdarão os céus e a terra. Nós andaremos por tudo isso aí, com uma velocidade inimaginável. Um corpo de glória, irmão. Um corpo semelhante ao Filho de Deus. Ele conquistou lá no Calvário. Isso tudo está de graça para aquele que crê em Jesus. Todas essas riquezas, essas glórias do Evangelho, né, Jesus conquistou. Só basta crer no nome dele. Só basta crer que ele é o Filho de Deus, que ele é o Senhor do universo. Basta crer que Deus o ressuscitou dos mortos, que você recebe o Espírito Santo no seu coração, o amor de Deus no seu coração e a herança da vida eterna. Porque o que é vida eterna? Vida eterna é a vida de Deus, é a vida que não acaba. Todo aquele que crê no Filho recebe a vida eterna, porque no Filho está a vida. Então, irmãos, essa glória, ela nos foi dada por quê? Porque alguém santo, inocente, tomou o nosso lugar na cruz do Calvário e pagou a dívida. Né? Pagou a dívida, pagou a conta. E aí Jesus diz, olha, e eu deles, aqueles que creem no teu nome, eu deles a glória que a mim me deste, para que sejam um. Ou seja, Deus nos promove para ser participante da sua natureza. Ele abre um espaço no seu ser para que sejamos participantes com ele, da sua natureza. Participantes dele, né? Participantes dele. Participantes da sua natureza. Eu deles a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Então, ser um com Deus. Ser um com Deus, ou seja, não é mais desse plano, dessa criação. Nós estamos nesse plano. Nós estamos, mas esse plano, tudo isso aí que a gente vê, será destruído um dia. Os céus e a terra queimarão, arderão e passarão, e Deus fará o novo céu e nova terra. Por isso que o texto lá em 1 João capítulo 2 diz o seguinte, que aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Né? Permanece para sempre. Então a glória de Deus, irmãos, é a glória da comunhão. Deus, ele veio habitar em nós. Deus veio habitar em nós e hoje nós temos comunhão com Deus. Nós não estamos sozinhos nas nossas lutas. Né? A nossa natureza pecaminosa, ela só é vencida pelo poder de Deus. Por isso que Paulo ora lá na carta aos Efésios, no capítulo 3, ele diz assim: eu oro para que vocês sejam fortalecidos com o poder do Espírito no homem interior, para que vocês conheçam o amor de Cristo que excede todo entendimento. Então é o Espírito de Deus nos capacitando, o Espírito de Deus combatendo as nossas más inclinações, à medida que a gente se entrega ao processo de santificação, que é a oração, a palavra, guardar os mandamentos de Deus. O Espírito de Deus vai nos capacitando, nos guiando, nos orientando, e é Ele que nos guiará até o final. Nós não chegaremos lá pelos nossos próprios méritos, mas é por Ele, é Ele
que trabalha em nosso coração. É Ele que está trabalhando em nós, por nós e através de nós. Então esse é o privilégio do crente, irmão, a glória de Deus. Ninguém pode tirar essa glória de você, ninguém. Ninguém. Ninguém tem esse poder de nos tirar a comunhão com Deus. Sabe quem? O único que tem o poder de nos tirar a comunhão com Deus, sabe quem é? No meu caso é Lucas. Só eu mesmo. Se eu não quiser o amor de Deus, se eu não der ouvidos à palavra de Deus, eu mesmo. Paulo diz, nem morte, nem anjos, nem principados, nem potestade, nem nudez, nem espada, nada nos separará do amor de Cristo. Agora, se eu não quiser obedecer, aí é outro papo. Mas ninguém pode, demônio, grande, pequeno, nenhum. Ninguém, irmãos. Lá na China comunista, os cristãos, o poder comunista lá, o Estado comunista persegue crente, não pode separá-los do amor de Deus. Ah, se você não deixar o seu Cristo aí, eu te mato. Já demorou. E eles enfrentam a morte mesmo e morrem por amor ao Evangelho. Por quê? Porque a nossa riqueza, irmão, não é aqui. Nossa riqueza é maior, é superior. E para terminar, irmãos, a morte ela é necessária. Lembra que eu falei que a espada inflamada ficava rodeando o jardim para que eles não voltassem a comer-se da árvore da vida e vivessem eternamente? Eu pergunto para os irmãos, pare para pensar. Já pensou a gente viver eternamente num corpo desse? Sentindo dor, né? Quem já sentiu uma dor absurda, parece que o tempo não passa, né? Já pensou a gente viver num corpo desse, num mundo imperfeito desse, viver eternamente? Vai chegar uma hora que você vai pedir a morte, meu amigo. Não vai ter jeito. Viver num corpo desse, não tem condições. Esse corpo precisa morrer. Esse corpo, por isso que Jesus fala que é como um grão de trigo. Quando cai na terra, aí ele floresce. Assim é o crente. Né? Vai ser enterrado sim, vai ser sepultado, mas vai ressuscitar. Vai ser sepultado em vergonha por causa da corrupção, mas vai ressuscitar em glória. Um dia a voz do Filho bradará. O Filho bradará e os justos ressuscitarão em corpos incorruptíveis para nunca mais morrer. E os céus e a nova terra serão nossos. Tudo que é de Deus será nosso. Não é? As cortinas serão tiradas e viveremos com Deus eternamente. Ele será o nosso Deus, como Ele é o nosso Deus. Né? Então, essas riquezas estão em Cristo. Né? Você que está aí pela internet, está ouvindo essa mensagem, a solução para a tua vida está em Jesus. Ele não é uma das soluções, Ele é a única solução. Ele é o nome que foi dado entre os homens para que todos sejam salvos. Só em Jesus está a salvação. Jesus é o único que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Nenhum conseguiu fazer uma proeza dessa. Ele é o único que ressuscitou, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E Ele é o único capaz de te dar um novo coração, como Ele me deu um novo coração. O dia que eu criei no Evangelho, que Ele me chamou, Ele veio até mim e me deu um novo coração. Seu Espírito gerou um novo coração em mim, um coração que tem sensibilidade, um coração que pode conhecer a Deus, um coração que pode ter comunhão com Deus. Ele é que pode dar o coração para o homem, para a pessoa mais inimaginável que você pensar aí. A pessoa mais improvável, Deus pode entrar na vida dela e dar um novo coração e te surpreender. Mas para isso, irmãos, não é o nosso esforço humano, é a nossa oração, é a nossa busca a Deus, porque a obra de Deus é só Deus que faz, é deixar Ele fazer. Ele faz, é Ele que dá um novo coração ao homem, é Ele que perdoa, é Ele que se revela ao homem. Né? A nossa função é testemunhar, é orar, é ler a palavra, é pregar a palavra, é cantar a palavra, é ensinar a palavra. Essa é a nossa função. Mas a obra de Deus quem faz é Ele. O novo coração quem dá é Ele. É Ele que vai de encontro ao homem. É Ele que se revela ao homem. Então confie no seu Deus. Confie no seu Deus e saiba que Ele é soberano, Ele é absoluto, Ele é pleno. O diabo não está no jogo de 1-0, 2-1 com Deus não, irmãos. Deus, Ele é soberano, é Ele que manda em tudo. O diabo, ele cumpre propósito. O diabo, ele não age por autonomia não, ele age segundo a determinação de Deus.
Quem manda em tudo é Deus. Deus manda aqui e manda em todas as partes do universo. É Ele o Senhor absoluto. É Ele que cuida de você. É Ele que te ajuda. É Ele que te dá sabedoria. É Ele que vai te conduzir até a ressurreição. É Ele que vai te conduzir até o final. Por mais débeis que sejamos, e muitas vezes a gente bate cabeça no meio do caminho, a gente tropeça, a gente cai. Mas se houver coração arrependido, disposto, Deus está ali. Vem cá, meu filho, você errou o caminho, mas eu te ajudo, é por aqui. Vem comigo, vem que eu te conduzo, vem que eu te oriento. Vem comigo, meu filho, eu vou te conduzir. Você não pode chegar, mas eu te conduzo à vitória. Eu te levo até a vitória. Eu te trago até mim, meu filho. Muitas vezes nós não sabemos como agradar a Deus, mas Ele diz: eu vou te ensinar a me agradar. Eu vou trabalhar no teu coração e te dar capacidade para me agradar. Então, meus irmãos, esse é o nosso Jesus. Nós temos a glória de Deus. A glória de Deus está em nós. O Espírito de Deus em nós habita. Nós temos o amor de Deus derramado em nossos corações. Essa é a beleza do Evangelho. É isso, irmão. Quem crê em Cristo recebe isso gratuitamente, não precisa pagar nada. É só crer em Cristo. Se com o teu coração creres, não é, que Deus ressuscitou Jesus entre os mortos, será salvo, não é? Então, é em Jesus que está toda a riqueza, toda a beleza está em Cristo. Basta crer no seu nome. Basta crer no seu nome. Você terá os pecados perdoados, o nome escrito no livro da vida, e será um filho de Deus, uma filha de Deus. Amém, meus irmãos? Então, essa palavra que Deus colocou no meu coração, Deus abençoe os irmãos e continuemos, irmãos, a orar, a cumprir com a nossa função como igreja, de falar do amor de Jesus, de interceder por aqueles que estão em situações difíceis, que estão escravizados, porque o nosso Deus é quem liberta. O nosso Deus é que pode fazer aquilo que nós não podemos fazer. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Irmãos, eu não sei se há alguém aqui, que ainda não publicou a sua fé em Jesus, e creu nessa palavra, creu naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Se você creu na palavra de Deus e quiser vir aqui à frente, não é porque a gente vai orar em si, não, é porque se você creu na palavra, se você entendeu que Jesus é o Filho de Deus e foi ressuscitado dos mortos, morreu por você, você será salvo, não é? Deus será o teu Pai. Que alguém diz por aí que todo mundo é filho de Deus. Não é bem assim, não, irmão. Filho de Deus é quem recebe Jesus, é quem é aceito por Jesus, né? Se você tiver intimidado um pouquinho aí, quiser vir depois também, não tem problema, mas o importante é se você creu no nome do Filho de Deus, que a glória de Deus repousará sobre a tua vida. As dádivas de Deus serão dadas para você. As mãos de Deus estão cheias de dádivas para te dar. Alguém que estiver pela internet aí, se você creu nessa palavra, você crê que Jesus é o Filho de Deus, eu não vou te prometer casa, dinheiro, sucesso profissional, porque eu não tenho condições para isso, mas eu posso dizer o que está na Bíblia: quem crê em Cristo será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, se você crê no Senhor Jesus, se você ouviu essa palavra, se dirija a Ele, fale com Ele, porque Ele está te ouvindo. Eu não posso ir aí onde você está, mas Ele pode. Ele é onipresente. Ele estará ouvindo a tua voz, né? Então, irmãos, pelo menos agora não tem ninguém, mas se você quiser vir depois, e se não tiver, essa é a dádiva da igreja, irmão. Nós temos a glória de Deus. A glória de Deus está em nós, né? O próprio Deus habita em nossos corações, se revela a nós a cada dia, por intermédio da sua palavra, da oração, através do seu povo. Então eu agradeço a minha oportunidade, Continuemos a orar, a apresentar aqueles que caíram pelo caminho. Intercedamos por eles para que Deus os levante, porque Deus pode fazer.
texto diz que Deus é quem firma o homem, é quem firma os seus passos. Poderoso é Deus para firmar o homem, né? Então, oremos por aqueles que caíram pelo meio do caminho, por aqueles que estão afastados, por aqueles que temporariamente não estão servindo a Deus, mas que um dia estiveram aqui, um dia usufruíram da presença de Deus, da palavra de Deus. Então oremos, vamos apresentar, exercer a nossa função como sacerdotes de Deus. A sua família, se todos ainda não são crentes, você é o representante aqui, você é o sacerdote. É aquele que não é crente, ele não vai orar a Deus, mas você é sacerdote, você ora a Deus por ele, apresenta ele. Você pode chegar diante do teu pai e dizer: meu Senhor, salva o meu irmão, salva o meu pai, salva o meu tio, salva a minha mãe, né? Você é o sacerdote de Deus. Você recebeu o Espírito, você tem acesso ao trono de Deus. Deus está pronto para te ouvir a tua oração. E a vontade de Deus é salvar os homens, é transformar os homens, trazer os homens para a posição de glória novamente. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glórias a Deus, que mensagem abençoada. E que você que está aqui na igreja ou está assistindo pela live, não perca essa oportunidade. Ela pode ser única. Eu gostaria de convidar a Lene. Vem cá, Lene. Vamos louvar a Deus, um corinho. Porque a gente veio aqui para louvar a Deus. És totalmente amado, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Deus é maravilhoso. Luz do mundo vieste à terra, pra que eu pudesse te ver. Tua beleza
direção para o pastor. Eu agradeço ao pastor pela oportunidade com cultos com jovens. Creio que os irmãos tenham gostado. Foi uma glória, foi uma bênção. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Queridos, podeis tomar assento com alegria no coração. Quero agradecer aí a liderança da nossa mocidade. Foi algo extraordinário, a presença de Deus. Vocês que estão nos assistindo através da live, pode mandar o seu pedido de oração, que daqui a alguns instantes estaremos lendo todos os pedidos de oração e orando, a igreja aqui da Bela Vista, orando por você e pela sua necessidade. Queridos, deixe-me avisar, amanhã, segunda-feira, nós teremos aqui o retorno do culto com as nossas irmãs do Círculo de Oração. Amém, queridos? Conto com a igreja do Senhor, as nossas irmãs estarão aqui. Se tivermos um bom número de irmãs, estaremos louvando o nome do Senhor. Só não temos regente, mas a Sandra deve estar aqui amanhã. Ela pode nos reger, a Lene também está aqui, pode nos reger. A Lu também pode nos reger. Não falta regente, isso aqui não vai faltar regente. Se tiver jovem, canta junto. Se tiver adolescente, canta junto. Se tiver o velhinho aqui, canta junto também. Amém? Amém, queridos? Todos nós amanhã estaremos aqui louvando o nome do Senhor e também estaremos transmitindo o culto das irmãs através da live da nossa igreja aqui da Bela Vista. Amém, queridos? Queridos, eu recebi uma carta aqui do senhor, do irmão Yolando Gomes de Souza, vocês conhecem, é aquele senhor que visita nós aqui de vez em quando, vem sempre junto com aquela irmã, é Terezinha, né? Aquela irmã que senta bem aqui, é isso? Aquela senhorinha. E ele pediu aqui para as irmãs do Círculo de Oração, para que as irmãs do Círculo de Oração orem por ele, coloquem ele nas orações, dizendo assim: peço orações para que o nosso Deus sempre dê forças para lutarmos e sermos vencedores. Não tenho família e a solidão é difícil. Aí ele coloca aqui, João 16:33, disse Jesus: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Sim, ele quer que sejamos vencedores também. Amém? Que vamos orar então pelo irmão Yolando, para que o Senhor venha confortar ele e ele fique bem. Por ele ser sozinho, ele é um contador, trabalha numa empresa e ele é só. Queridos, vamos ver aqui os nossos pedidos de oração. Eu acredito que temos alguns pedidos de oração. Nós estamos aqui, vocês podem nos ajudar aí também. Glória a Deus. Aqui o irmão José Luiz, ele diz assim: vamos continuar orando pelo irmão João Pedro do setor Nelson Cruz, para que Deus restaure a sua saúde por completo e para que ele receba alta amanhã. Nós cremos, queridos. A irmã Nadina Marcelino, peço oração por mim e minha família. Vamos orar pela família dela. Também peço oração, ela pede oração por uma porta de emprego para seu esposo. E já agradeço em nome de Jesus. Quem está nos acompanhando pela live, todos os dias às 17 horas, a irmã Ione, que congregou aqui conosco, vocês conhecem a irmã Ione, o irmão Fábio, eles estão em Bragança Paulista, e a irmã Ione agradeceu aí que o esposo dela foi promovido no serviço, e também agradeceu porque os pedidos que ela formulou, Deus atendeu, curou a família, curou uma série de pessoas. E o que acontece? Naquele dia que ela agradeceu, foi uma quinta-feira, quando terminou a live, ela recebe um telefonema para ela voltar ao trabalho, para trabalhar 3 dias na loja, 3 dias em home office. É Deus que está fazendo milagres, queridos. Quanto muita gente está sendo aí mandada embora, aqueles que estão na presença do Senhor, nosso Deus, estão sendo aí beneficiados pela misericórdia do Senhor. Então não deixe de orar, de buscar a presença de Deus. Precisamos estar cada vez mais na presença de Deus. Glória a Deus. Vamos ver, tem mais pedidos de oração. Tiago está procurando aí também não, né, filho?
Ah, tá lá o celular, né? Aqui a gente transmite através de um celular. Aleluia. Mas Deus vai fazer milagre, nós vamos estar aí em breve transmitindo aí. Deus vai dar recurso, eu creio, em nome do Senhor. Ele é o dono do ouro e da prata. E nós vamos fazer as transmissões. Hoje tivemos um probleminha com a escola bíblica dominical, mas, queridos, Deus vai abrir as portas aí. Glória a Deus. Vamos ver aqui. Aleluia. Irmão Elielso Lima, oração por mim, minha família e toda a igreja. Aleluia. Glória a Deus. Vamos continuar aí orando uns pelos outros. A irmã Ione, que acabei de falar aqui, agradece a Deus as orações. Voltei ao trabalho, já muito obrigado. Acabamos de falar aqui, ela está agradecendo aqui também. Glória a Deus. Irmão José Luiz também pede oração por um amigo seu. O nome dele é Márcio, para que Deus possa libertar a família dele. Quantos mais precisam das orações do Senhor? Eu e minha casa precisamos das orações do Senhor. Queridos, irmã Carlota. Ah, tá. Queridos, há uma missionária lá de Minas, irmã Lúcia, ela está com câncer. E aí ela pediu oração para nós aí, e vários irmãos aqui estão orando por ela, pelo menos aqueles que estão na live estão orando por ela. E ela está agradecendo as orações, porque ela recebeu alta já, né? Não recebeu ainda? Vai receber alta em breve. Já está mexendo as pernas, glória a Deus. Em breve está em casa, já vai estar sapateando lá em nome do Senhor Jesus Cristo, dando glória, aleluia. Aleluia. Vamos ficar em pé, queridos. Vamos orar. Aqui, irmão José Luiz, peço oração pelos meus tios Sérgio e Celeste, para Deus entrar com providência de uma porta de emprego e para Deus curar as enfermidades do Sérgio. Nós vamos orar nesse momento. Ah, tá. O irmão Simplício, que congregou aqui conosco, e o irmão dele é o Genildo Simplício, ele também dirige um setor. O filho do Genildo foi constatado com Covid, mas eu creio que em breve ele vai estar bom, vai estar retornando e dando glória ao nome do Senhor. Vamos orar, queridos. A igreja ora, Deus ouve e faz o milagre. Nós somos milagres na mão do Senhor. Você é um milagre. Vamos orar. Querido Pai, querido Deus que estás nos céus, no teu santo e precioso nome, Senhor, nós te louvamos, ó Pai querido, e apresentamos todos esses pedidos de oração, Senhor da glória, no nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Ouça o clamor, ó Pai querido, de cada um de nós, o clamor aqui da tua igreja, da Bela Vista, pelo senhor Orlando, nosso irmão Yolanda, que está com esse problema de estar solitário. Não nos deixa solitário, Pai querido, mas esteja sempre ao lado dele. Tudo para a honra e glória do seu nome. Para que ele possa em breve estar conosco aqui também, louvando e adorando e bendizendo o nome do Senhor. Senhor, ao filho do pastor Genildo, que ele seja curado. Todos aqueles lá, todos aqueles que estão enfermos, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu clamo a Ti, Senhor, em nome do Senhor, que o Senhor venha fazer maravilhas e milagres, Senhor, na vida de cada um de nós. Santo Deus de Israel, abençoa, leva-nos em paz ao retorno dos nossos lares, nos dê uma noite de um sono tranquilo e reparador. É o que eu peço, louvo e te agradeço, no nome de Jesus. Olha que louvor lindo esse aqui, ó. Ao único que é digno de receber, glória, a honra e
a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Todos juntos agora. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos ao Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Louve com vontade ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos ao Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. De novo, assim, ó. Consagramos todo nosso ser a Ti. O presbítero Fernandes também, ele teve um compromisso, mas está pedindo oração aqui por sua família, que Deus vai abençoar grandemente, Fernandes. Queridos, que Deus abençoe grandemente a sua casa, o seu lar, a sua família. Abençoe seus filhos, esposa, esposo. Abençoe os seus negócios. Creia sempre na vitória em nome do Senhor. Não deixe de buscar em oração, não deixe de clamar, mas glorifique e adore sempre o Senhor. Se você tiver que chorar, chore aos pés do Senhor. Estenda as suas mãos. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja com todos, não somente hoje, mas todos os dias de nossa vida. E todos juntos digamos amém. Glória a Deus. Que todos juntos digamos amém. Que o Senhor venha a nos abençoar em nome de Jesus.